Hoje o meu papo é com você, que quer mudar de vida já, que quer ter uma vida mais tranquila, com maior bem-estar, com mais saúde, com menos inflamação no corpo, só que não sabe exatamente como é que começa isso tudo, ou seja, como deixa hábitos não saudáveis e começa a se tornar uma pessoa saudável e respeitando o seu tempo, o seu ritmo de vida e o seu corpo. Curte esse papo? Então já se inscreve aqui no canal do YouTube, ativa as notificações do Spotify, me segue lá no Instagram, @vangravino. Vamos para a vinheta e vem cá que a gente vai conversar sobre isso e eu vou te ensinar 3 formas muito potentes para você começar já a melhorar a sua saúde. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. É fato que o cotidiano das grandes cidades deixa pouco espaço para a gente cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, cuidar das emoções, inclusive. E conforme vai passando o tempo, o nosso corpo vai ficando inflamado pela quantidade de açúcar, pela quantidade de farinha branca que a gente tem nos alimentos, pelos ultraprocessados, pela quantidade de salitre que a gente come por aí nas comidas de restaurante. E chega um momento que, por mais elementos saudáveis que tem a sua vida, seu corpo inflama, você não sabe nem o que fazer e por onde começar e o que está acontecendo. Se esse é seu caso e você falou, chega, agora é a hora de eu começar a fazer coisas para realmente potencializar minha saúde, porque eu quero ter qualidade no meu tempo livre, ainda que esse tempo livre seja pouco. Então esse episódio aqui é diretamente para você. E a gente vai conversar sobre isso e eu não vou ficar enrolando muito. Eu quero falar 3 pontos que vão contribuir com a sua transformação já. Então, aí a gente tem vários públicos, provavelmente. Então, a gente tem uma pessoa que é aquela que tem muito trabalho, acumula muito trabalho e não consegue dedicar tanto tempo para o seu autocuidado e para o cuidado da sua saúde. E também gente que até teria tempo para isso, mas que tem uma rotina tão já estabelecida, tão concreta, tão enraizada, que não sabe por onde começar. E eu sei que a gente procura muita informação na internet, o que acaba acontecendo é que a gente fica perdida com uma enxurrada de informações. Então, o que eu vou utilizar aqui são técnicas simples que você não vai precisar fazer nada além do seu próprio passinho cotidiano para implementar na sua vida. E assim, é legal porque você vai experimentar. E eu te garanto que se você experimentar esses 3 pontos que eu vou te dar aqui como sugestão de mudanças na sua rotina ou de implementação na sua rotina, se você começar a implementar já esses 3 pontos, rapidamente você vai começar a sentir os efeitos dessa mudança na sua rotina e na sua alimentação. Rapidamente quanto, Van? Claro que depende um tanto de como está o equilíbrio do seu corpo. Mas, no geral, quando a gente não está fazendo absolutamente nada, o impacto é bem grande. Então, coisa de, por exemplo, 21 dias, 28 dias, um mês, você já vai começar a sentir essas mudanças. E para não ficar enrolando aqui, porque eu sei que eu falo um tanto, quais são esses 3 pontos? Antes de eu te contar isso, eu vou dizer o seguinte. Esses 3 pontos que eu vou utilizar aqui de mudança para inserir aí no seu cotidiano, eles são 3 pontos relacionados com pilares da saúde para o Ayurveda e, de certa maneira, para o Yoga. Um deles é do Yoga. E por que isso é muito forte, muito potente? Porque o Ayurveda e o Yoga são sabedorias milenares. E muita gente já experimentou essas coisas e dá muito certo. E é claro que cada pessoa tem o seu jeitinho. Então eu vou te falar um geral e você vai implementar isso na maneira que o seu corpo aceita, na maneira que for mais confortável, mais acolhedor para você. Porque eu tenho muita preocupação que esse processo, esse fluxo de transformação seja primeiro e antes de qualquer coisa muito acolhedor, porque falta acolhimento para a gente nos cuidados, seja do cotidiano, seja nas relações com outras pessoas e assim por diante. Então, a gente começa pelo acolhimento. E o primeiro passo que eu assim te indico para uma grande transformação é o autoacolhimento. E o autoacolhimento vai fazer isso? Como é que é isso, Van? Vou fazer isso como? O que eu preciso fazer? Nada além de aprender a respirar de forma consciente e se observar. Como você vai fazer isso?
Exatamente. Vou te explicar. Todo dia de manhã, quando você se levanta, imagina o seguinte, você se levantou, aí você foi ao banheiro, fez suas necessidades, lavou o seu rosto. Antes de você sair correndo para trabalhar, você vai se sentar, pôr os seus pezinhos assim bem enraizados no chão. Se tiver frio, pode pôr uma meia bem grossinha e etc. Mas assim, enraiza o pé no chão. E a primeira coisa que você vai fazer é respirar, levando atenção para a sua respiração. Isso vai mudar a minha saúde? Vai. E vai mudar muito se você fizer a longo prazo. Então você não vai fazer um dia, 2 dias. Você vai fazer isso todos os dias. Na hora de acordar e antes de dormir. Olha só que legal. Você vai pôr o pezinho no chão, fechar os seus olhos, relaxa o corpo, mas sem encostar, sem ficar torta nem nada, ou torto. E começa a respirar, só observando sua respiração. Começa a respirar observando, vê como o ar entra, até onde vem, se ele é aqui em cima, se ele vem até aqui no diafragma. E aí, você vai levando a atenção para a respiração e vai fazer 10 ciclos de inalação e exalação, devagar e bem profunda. O que são 10 ciclos? É inala profundo, inala, inala, inala. Exala, 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 exala. É isso. Então, inala, até sentir as costelas, sabe, ficando mais abertas, e exala. Quando você exalar, você pode até, com o próprio ar, tá? Não é com a mão, você pode até dar uma esvaziada a mais, assim, que você sente um pouquinho da sua barriga fazer força para dentro para tirar todo o ar do seu corpo. Você vai fazer isso pelo nariz, a inalação e a exalação. 10 ciclos pela manhã e 10 ciclos pela noite. Ó, isso não vai levar nem 2 minutos. Eu tenho certeza. Se levar 1 minuto, 1 minuto e meio, eu já fico contente. Se você conseguir espaçando esse ciclo, melhor ainda. Se você conseguir aumentá-lo, perfeito. Mas começa com isso. Institui isso como parte da sua rotina. Aí você está trabalhando o quê? A oxigenação de cada célula do seu corpo. Uma das formas de se desinflamar é aprender a respirar. Então, quando você vai aprendendo a fazer esse movimento, você vai automaticamente desinflamando o seu corpo. Você vai falar assim para mim, vou desinflamar meu corpo respirando? Vai. Porque quando a gente respira bem, quando a gente aprende a respirar, a gente oxigena cada pedacinho, cada célula do nosso corpo. E a oxigenação combate a inflamação. Perceba que seu corpo se auto-regenera, né? Quando a gente quebra um braço, por que a gente imobiliza? Para facilitar o trabalho do corpo de auto-regeneração. Então lembra disso, né? Isso não é nenhuma novidade, mas a gente esquece. Então seu corpo vai se reconstituindo, vamos falar assim. É muito lindo isso, muito potente. Bom, segundo ponto, não menos importante, que você vai começar a fazer. Melhorar a sua alimentação. E aí eu quero te dar aqui uma sugestão de ouro, que a gente fala para quem está dentro do curso Guia Alimentando-se com Ayurveda, que não é um curso, mas é um curso prático de 4 semanas para você implementar mudanças na alimentação e na rotina gradualmente, que transformam a vida, que eu fiz junto com a Gabi, do Rito Veda. E lá a gente fala assim, ó, presta atenção nos sabores do Ayurveda. O Ayurveda indica 6 sabores na alimentação. Só que tem um deles, que é o que eu vou falar aqui hoje, que é o sabor doce, não doce de chocolate, doce natural. Então pensa em raízes e legumes, etc., como uma abóbora, a beterraba, a cenoura. Elas têm sabor doce da natureza. O sabor doce, ele é um sabor que diminui a ansiedade. Ele aumenta a sensação de conforto no corpo. E anota esta sugestão, essa mudança na sua rotina, porque vai fazer muita diferença até para a compulsão alimentar. Comece o dia com o sabor doce da natureza. Ao invés de você comer um pão com manteiga café, ou um pão com manteiga e café com leite, aposta, por exemplo, em cafés da manhã que tenham um sabor doce natural. Então, maçã, por exemplo, feita na frigideira com canela, açúcar mascavo ou açúcar demerara. Essa é uma possibilidade de um café bem leve, com uma maçã bem docinha, bem madura, certo? Senão ela não vai ser tão sabor doce assim. Outra
possibilidade é utilizar no nosso café da manhã, aprender um pouco com o povo do Norte e Nordeste do nosso país, que é maravilhoso. É utilizar a própria raiz no café da manhã. Uma boa mandioca, mandioquinha, sabe? Assim, faz um dia de café da manhã com mandioquinha, uma mandioquinha com manteiga, de repente, se você curtir, e uma xicrinha de café, ou ainda uma xicrinha de chá. Perfeito! É um puta de um café da manhã saudável. E você está ingerindo o primeiro sabor como sabor doce do Ayurveda. Como é que você sabe que algo é sabor doce natural? Eu vou te ensinar. Segredo do nosso curso Alimentando-se com Ayurveda, mesmo assim eu vou ensinar para você aqui. Ó, você fecha os olhos e experimenta aquela comida sem nada, pura, sem nada. Então você vai sentir conforto. A sensação que dá no seu corpo, o sabor doce, assim que ele toca a sua língua, é uma sensação de conforto. E é justamente por isso que ele diminui a sua ansiedade ao longo do dia e vai ao longo do tempo diminuindo a necessidade de consumir o docinho que às vezes parece aí que é quase que uma compulsão. Às vezes basta você mudar a forma que você se alimenta e você começa a diminuir compulsões. Olha como é potente o Ayurveda e o Yoga. Mas eu vou repetir, não basta fazer um dia, uma semana. Tem que ser todo dia para ir sentindo esses efeitos. Terceiro e não menos importante, você vai aprender a ritualizar a sua noite. Ao invés de você ficar no celular, exposto à luz e etc., até o limite, sei lá, se você dorme 10 horas da noite, você fica até 10 horas da noite com o celular ligado, respondendo isso, você vai tirar meia hora antes de dormir para fazer um ritual de sono. Que ritual pode ser esse? Aquilo que você gosta e que te relaxa. Então, sugestões. Deixa tudo no modo avião, todas as telas no modo avião. Liga uma música relaxante, não agitada. Então pode ser um mantra, pode ser uma música instrumental que te relaxe, pode ser a voz daquele cantor super suave que te faz bem, sabe? E vai lá fazer sua pausa. Como assim minha pausa vai fazer nada? Nada? Vai fazer nada. Senta e escuta a música. Senta e leva atenção para uma coisa só. Se você estiver mais disposta ou mais disposto, você pode sim fazer, sei lá, uma baciazinha se estiver friozinho com escalda-pés, né? Uma aguinha morninha nos pés antes de dormir. Se tiver calor, você pode até fazer um esfria-pés, que também é muito gostoso quando a gente tem o pé muito quente, às vezes no verão, aquele calor insuportável. Você pôr uma água em temperatura ambiente ou até mais levemente geladinha, dá aquela refrescada no corpo, é gostoso. Coloca uma erva, sabe assim, alguma planta na água. Curte esse momento. Ou inventa outro ritual, desde que seja relaxante. E aí, quando você terminar esse ritual, você faz as 10 respirações profundas e completas, que eu falei lá no comecinho, da sugestão de mudança de rotina. Perceba o seguinte, eu te falei 3 coisas que não são difíceis de fazer, que você vai começar a implementar no seu cotidiano e a sua vida vai realmente potencializar em quê? Em bem-estar, em melhor digestão, em mais disposição. Essas 3 pequenas coisas. Vai revolucionar a sua vida? Não. Mas vai abrir o espaço para depois você implementar outras transformações bem devagar e que vão se consolidando no seu cotidiano. E é isso que faz você ser uma pessoa saudável no fim das contas. Não são as mudanças radicais, mas são pequenas mudanças que se consolidam ao longo do tempo e depois você incorpora outra, depois outra e assim por diante. Não queira fazer tudo de uma vez que não vai rolar. Percebe? Beleza? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê.